Chegue perto da fogueira, rapaz, que hoje você irá conhecer a incrível história de um cavaleiro misterioso e sua companheira. E eu garanto para você que essa será a melhor história que você irá ouvir em meses. Era uma noite sem lua, e o vilarejo de Elder Glen estava mergulhado em um silêncio tenso. As poucas velas nas janelas tremeluziam como se temessem algo no ar. E então, ele apareceu, um cavaleiro em uma armadura escura como o céu sem estrelas, montado em um imenso corcel negro. Seu elmo escondia o rosto, mas seus olhos, brilhavam com uma luz fantasmagórica como brasas que nunca se apagavam. Ele é uma maldição, sussurravam os aldeões, aquele que caminha entre mundos, espalhando ruína por onde passa. Diziam que o Cavaleiro de Sombras aparecia sempre que uma tragédia estava prestes a acontecer. Fomes, pestes, guerras, ele era o arauto do caos. Mas havia algo estranho naquela visita. Diferente de outras lendas, ele não empunhava uma espada nem falava em enigmas sombrios. Ele desceu de seu cavalo e caminhou pelo vilarejo com passos lentos, quase hesitantes. Parava diante de casas marcadas pela pobreza e estendia a mão enluvada para as portas, como se estivesse escutando os murmúrios do interior. Era um gesto gentil, quase piedoso. Uma jovem chamada Elara, ousada como nenhum outro, decidiu segui-lo naquela noite. Enquanto os outros se escondiam em suas casas, ela caminhou nas sombras, observando seus movimentos. Elara era a filha de um fazendeiro, mas sua mente era afiada como a lâmina de um guerreiro. Desde criança, ela questionava as histórias sobre o cavaleiro. Será que ele realmente era a entidade maligna que diziam? Enquanto o cavaleiro passava pelas ruas estreitas, Elara notou algo que ninguém mais percebeu. Onde ele caminhava, o ar parecia ficar mais leve. A névoa dissipava-se suavemente, revelando o brilho das estrelas no céu. E quando ele parou diante da casa de um garoto doente, algo milagroso aconteceu. Ele ergueu uma mão em direção à janela, e uma luz dourada cintilou ao seu redor. Na manhã seguinte, o garoto, que estivera à beira da morte, estava completamente curado. "Quem é você?" sussurrou Elara, incapaz de conter sua curiosidade. Mas o cavaleiro apenas virou a cabeça na direção dela, como se tivesse ouvido o chamado de seu coração. E então desapareceu na floresta. Meu jovem, é aqui que a história realmente começa. Porque Elara não era do tipo que deixava um mistério sem solução. Naquela noite ela decidiu que seguiria o Cavaleiro de Sombras até onde quer que ele fosse, nem que isso significasse desafiar as lendas, o medo e até o destino. Agora diga-me, você também seguiria esse cavaleiro? Sei sim, pensei, pois há muito mais do que olhos mortais podem enxergar. Elara não conseguiu dormir naquela noite. A imagem do cavaleiro envolto em sua aura misteriosa e o milagre que testemunhara cravaram-se em sua mente como as notas de uma música que se recusam a desaparecer. Quando a manhã finalmente chegou, ela estava decidida. Pegou um manto, uma pequena adaga menos mais para sua própria coragem do que para a proteção, e partiu em direção à floresta onde o cavaleiro desaparecera. O bosque ao redor de Elder Glen era antigo e denso, com árvores tão altas que seus galhos entrelaçados formavam um teto quase impenetrável. O ar ali tinha um cheiro terroso de musgo e folhas úmidas, mas também uma leveza peculiar, como se carregasse segredos sussurrados há muito tempo. Elara seguiu os rastros do cavalo, marcas profundas no solomácio, e notou algo estranho. Ao contrário de outros caminhos na floresta, este não parecia perigoso. Não havia sinais de armadilhas naturais, nem o som ameaçador de predadores. Era como se algo invisível protegesse aquele percurso. Horas se passaram enquanto Elara caminhava, mas a sensação de cansaço era menor do que esperava. Havia uma energia naquele caminho que parecia revitalizá-la. Um calor quase reconfortante. Quando a tarde começou a mergulhar no crepúsculo, ela chegou a uma clareira. No centro dela havia um lago tão calmo que parecia feito de vidro líquido, refletindo o céu em tons de dourado e púrpura. E à beira do lago, lá estava ele. O cavaleiro estava sem o elmo, revelando cabelos escuros que caíam em ondas desalinhadas até os ombros. Seu rosto, embora belo, carregava uma expressão de cansaço profundo, como alguém que já havia visto eras inteiras passarem diante de seus olhos. Ele estava ajoelhado, as mãos sobre a superfície da água, murmurando palavras que Elara não conseguia entender, mas que tinham uma melodia própria, uma mistura de lamento e esperança. Por um instante, Elara hesitou. Ela sabia que sua presença poderia ser descoberta a qualquer momento, mas sua curiosidade venceu o medo. Aproximou-se, tentando ser o mais silenciosa possível, até que seus pés tocaram uma folha seca que estalou sob o peso. O cavaleiro ergueu o rosto de repente, seus olhos brilhando como haviam feito na noite anterior, e encarou-a. "Por que me segues?" Sua voz não era o trovão que Elara imaginara, mas algo calmo, quase gentil, embora carregasse uma firmeza inegável. "Não sabes o perigo que corres ao te envolveres com aquilo que não compreendes." Elara engoliu em seco, mas manteve a postura. "Vi o que fizeste no vilarejo.
Curaste o garoto doente. Eles dizem que és uma maldição, mas eu não acredito. Quero saber quem realmente és. Houve um silêncio. O cavaleiro a observou, e em seus olhos havia algo que ela não esperava. Um misto de surpresa e alívio, como se há muito tempo esperasse por alguém que lhe fizesse exatamente essa pergunta. Um protetor, disse ele, com uma voz que carregava mais tristeza do que orgulho. Embora poucos acreditem. Mas minha presença também traz perigo. Há forças neste mundo que não desejam que eu esteja aqui, e aqueles que se aproximam de mim acabam pagando o preço. Elara deu um passo à frente, ignorando o aviso. E se eu estiver disposta a pagar esse preço, quero respostas. O cavaleiro suspirou, como se lutasse contra um conflito interno. Finalmente ele estendeu a mão em direção a ela. Muito bem, mas saiba que ao cruzar este limiar, não há volta. Se queres respostas, deverás caminhar comigo e enfrentar a verdade. Sem hesitar, Elara segurou sua mão. O toque era frio, mas havia uma força reconfortante ali. No instante em que seus dedos se encontraram, uma rajada de vento varreu a clareira, e o mundo ao redor pareceu mudar. O lago brilhou com uma luz dourada, e as árvores ao redor sussurraram como se estivessem vivas. Elara percebeu que acabara de dar o primeiro passo para algo muito maior do que imaginava. Ao lado do cavaleiro, ela sentiu a presença de um segredo antigo e poderoso. Algo que a chamava como o destino chama os escolhidos. Mas o que exatamente era esse segredo e quais verdades ele traria, ainda estavam escondidos nas sombras. A floresta ao redor de Elara não era mais a mesma. Quando ela segurou a mão do cavaleiro, o ar mudou menos mais denso, quase elétrico. O som dos pássaros e dos ventos parecia distante, como se ela tivesse atravessado uma cortina invisível para um mundo diferente. Ela sentiu um leve formigamento nas pontas dos dedos, como se tivesse tocado em algo sagrado. E ao abrir os olhos completamente, percebeu que o lago, a clareira e até mesmo as árvores pareciam vivos de uma forma que não era natural. Bem-vinda ao véu, disse o cavaleiro, soltando sua mão. Sua voz era calma, mas carregada de um peso antigo. Ele caminhou até a beira do lago, onde a água agora brilhava como se 1 milhão de estrelas tivessem caído do céu e repousado ali. Poucos mortais têm permissão para cruzar esta fronteira. Você é a primeira em muito tempo. Elara não respondeu imediatamente. Sua mente estava aturdida tentando processar o que via. As árvores ao redor da clareira tinham folhas que pareciam feitas de cristal, refletindo a luz dourada do lago. Pequenas criaturas luminescentes, não insetos, mas algo mais como fagulhas vivas, flutuavam no ar, dançando ao som de uma música inaudível. Era belo e assustador ao mesmo tempo, como um sonho do qual ela não podia despertar. O véu, perguntou ela finalmente, recuperando a voz. O que é este lugar onde estamos? O cavaleiro virou-se para ela, e embora seu rosto ainda carregasse uma expressão solene, havia uma faísca de algo mais, talvez alívio ou até mesmo esperança. Estamos entre mundos. O véu é uma ponte, um domínio que conecta o reino mortal ao outro. Ele fez uma pausa, como se escolhesse cuidadosamente as palavras. É onde as coisas que os humanos chamam de magia, milagres ou maldições ganham forma. Aqui tudo é revelado como realmente é. Elara deu alguns passos hesitantes, aproximando-se do lago. A superfície brilhante parecia chamar por ela, sussurrando segredos que sua mente mal podia compreender. Mas por que você me trouxe aqui? Eu só queria respostas. Sobre quem você é, sobre o que você faz. O cavaleiro suspirou e se ajoelhou à beira do lago, olhando para o reflexo das estrelas na água. Eu sou um guardião, disse ele finalmente. Ou pelo menos era. Meu propósito é proteger este equilíbrio, o véu, e garantir que ele não seja violado. Mas estou falhando. Algo escuro está crescendo. Uma força que deseja destruir o véu e tudo que ele conecta. E eu tô sozinho nessa luta. Elara o encarou, incrédula, sozinho. Não pode ser verdade. Certamente há outros como você, outros guardiões. O cavaleiro balançou a cabeça lentamente. Houve um tempo em que éramos muitos, mas esse tempo já passou. Agora sou o último, e minha presença no mundo mortal é tanto uma bênção quanto uma maldição. Onde eu ando, forças das trevas me seguem. É por isso que os mortais temem minha chegada. Eles não entendem que eu não sou o perigo, mas aquilo que me persegue. Ela ficou em silêncio, processando suas palavras. A história que ouvira no vilarejo de Elder Glen fazia mais sentido agora. Os desastres, as tragédias que pareciam acompanhá-lo. Mas ainda assim, algo não se encaixava. Se você é o último guardião, por que eu? Por que me trazer aqui? Dessa vez, o cavaleiro hesitou. Seus olhos, brilhando como brasas, encontraram os dela. Porque você é diferente. Você não fugiu de mim como os outros. Você me observou, questionou. Há algo em você, Elara, algo que o véu reconheceu. E isso significa que você pode ser parte da resposta. Elara recuou um passo, surpresa, parte da resposta? Não, eu sou só uma camponesa. Não tenho nada a ver com magia ou com o que quer que seja isso. O cavaleiro se levantou e deu um passo em sua direção.
sua figura imponente, mas estranhamente reconfortante. Você está subestimando seu papel, Elara. Ninguém cruza o véu por acaso. Algo invoca algo que até você mesma ainda não conhece. E para descobrir, você terá que fazer uma escolha. Ela sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Que escolha? Ficar ou ir embora? Respondeu ele. Se ficar, terá que enfrentar o que há de pior, menos as sombras que ameaçam destruir tudo. E para isso, precisará aceitar coisas que mudarão sua vida para sempre. Mas se escolher partir agora, ele apontou para um caminho que surgira atrás dela, um túnel de luz suave entre as árvores. Se escolher partir, sua vida retornará ao normal e nunca mais ouvirá falar de mim ou do véu. Elara olhou para o caminho, sentindo um peso no peito. Era tentador voltar para a segurança de sua vida antiga, fingir que nada disso havia acontecido. Mas ao mesmo tempo, algo dentro dela, menos uma chama, uma urgência menos, lhe dizia que não poderia virar as costas para essa oportunidade. Ela respirou fundo, os olhos fixos no cavaleiro. Eu fico. Quero saber o que está acontecendo. O cavaleiro inclinou a cabeça em um gesto quase de reverência. Então prepare-se, Elara, pois agora sua jornada realmente começa. Assim que Elara pronunciou sua decisão, o mundo ao seu redor pareceu mudar novamente. O ar no véu tornou-se mais denso, e a luz dourada do lago tremeluziu como uma chama ao vento. O cavaleiro ergueu a mão e uma vibração percorreu o chão sob seus pés, como o eco de um sino distante. Era como se o véu tivesse reagido às palavras dela, aceitando sua escolha menos, ou talvez testando-a. Elara, disse o cavaleiro. Sua voz mais grave agora. Você cruzou uma linha que poucos ousaram atravessar. O véu reconhece você, mas ele também exige algo em troca. A partir deste momento, você verá o mundo como ele realmente é. Nem sempre será belo, e nem sempre será justo. Antes que ela pudesse responder, a luz do lago intensificou-se, cegando-a momentaneamente. Quando abriu os olhos novamente, a clareira havia desaparecido. Ela estava em um campo vasto e enevoado, com colinas suaves que se estendiam até onde a vista alcançava. Mas não estava sozinha. Ao longe, formas se moviam na névoa, menos sombras, altas e retorcidas, como árvores que haviam ganhado vida. Seus movimentos eram lentos e desajeitados, mas havia algo assustadoramente deliberado em sua aproximação. O que são essas coisas? Perguntou Elara, sua voz tremendo apesar de seu esforço para soar corajosa. São os Feralis, respondeu o cavaleiro, caminhando calmamente até ela. Espíritos corrompidos que atravessaram o véu de forma errada. Eles eram uma vez humanos, mas perderam sua essência ao tentar roubar o poder que não lhes pertencia. Elara deu um passo para trás quando uma das sombras emergiu da névoa. Agora podia ver seu rosto ou o que restava dele. Era como uma máscara de cera derretida, com olhos vazios que brilhavam fracamente. A criatura avançou lentamente, mas sua presença era sufocante, como se drenasse o calor do ar ao seu redor. Como eu luto contra isso? Elara perguntou, tentando disfarçar o medo que ameaçava dominá-la. Ela apertou a pequena adaga em sua cintura, sentindo-se ridiculamente despreparada. Você não luta? Ainda não, disse o cavaleiro, colocando-se à frente dela. Ele ergueu sua mão, e uma luz azulada irradiou de sua armadura. A criatura hesitou, como se temesse aquele brilho, e então recuou para as sombras. As outras formas na névoa também pararam, observando a distância, mas não se aproximando. Eles não podem me enfrentar diretamente, explicou ele. Minha ligação com o véu ainda os mantém afastados, mas isso não será suficiente por muito tempo. Essas criaturas são apenas os primeiros sinais do que está por vir. Elara tentou recuperar o fôlego, seus olhos fixos nas formas que rondavam a névoa. Se você é tão poderoso, por que precisa de mim? O que eu poderia fazer contra isso? O cavaleiro virou-se para ela, seus olhos ardendo como brasas. Porque o poder que protege o véu não é só meu para carregar. Ele está dividido entre os guardiões e aqueles que o véu escolhe. E agora, Elara, ele escolheu você. Ela sentiu o peso de suas palavras como uma pedra em seu peito. O que isso significa? Significa que dentro de você há uma semente de poder, ainda adormecida. Cabe a mim ajudá-la a despertar. Mas saiba disso, uma vez desperto, não há como voltar atrás. Esse poder será tanto um dom quanto um fardo. E você terá que aprender a usá-lo antes que os Feralis ou algo pior tomem tudo. Elara respirou fundo, tentando processar tudo aquilo. Uma parte dela ainda queria negar, recuar, fingir que nada disso era real, mas ao mesmo tempo sentia algo despertando dentro dela. Era sutil, como o calor de uma fogueira em uma noite fria, mas inconfundível. Algo que ela não entendia, mas que parecia estar esperando exatamente esse momento. Então o que eu faço agora? Perguntou ela, encarando o cavaleiro com determinação renovada. Ele inclinou a cabeça, um gesto que parecia misturar respeito e aprovação. Agora, você aprende.
mas não aqui. O véu nos deu tempo, mas o perigo não está apenas entre essas colinas. Está crescendo no mundo mortal, onde as sombras começam a se infiltrar. Devemos voltar antes que seja tarde demais. O cavaleiro estendeu a mão novamente, mas desta vez havia algo diferente em seu gesto. Elara viu que ele segurava um pequeno cristal brilhando com uma luz dourada semelhante à do lago. Ele o entregou a ela, e o toque da pedra era quente, como se contivesse um pedaço de sol. Guarde isso, é um fragmento do véu, e irá protegê-la por N quanto. Mas lembre-se, proteção não é o mesmo que poder. Para enfrentarmos o que está por vir, você terá que despertar sua força. Elara segurou o cristal com cuidado, sentindo sua energia pulsar contra sua palma. Ela sabia, no fundo, que sua vida jamais seria a mesma. As sombras na névoa continuavam a observá-los, imóveis, mas ameaçadoras. O cavaleiro olhou para elas uma última vez antes de tocar o ombro de Elara. O campo se dissolveu em um redemoinho de luz, e o mundo ao seu redor escureceu. Quando Elara abriu os olhos novamente, estava de volta ao vilarejo de Elderglen menos, mas algo estava errado. O céu estava tingido de um vermelho profundo e um silêncio pesado pairava no ar. O que está acontecendo? Sussurrou Elara, seu coração acelerado. O cavaleiro olhou para o horizonte, seus olhos brilhando intensamente. O que eu temia, as sombras não ficaram apenas no véu. Elas começaram a atravessar. O tempo está acabando, Elara. Precisamos sair. Elara sentiu o coração disparar ao olhar para o horizonte. O céu vermelho parecia pulsar como uma ferida aberta. E o silêncio do vilarejo era quase ensurdecedor. Não havia crianças brincando nas ruas, nem o som de martelos nas oficinas. Até o vento parecia ter se retirado, deixando um vazio pesado no ar. O que está acontecendo aqui? Perguntou ela, olhando ao redor. É como se o vilarejo estivesse morto. Não está morto, respondeu o cavaleiro, sua voz mais baixa e cautelosa. Está em suspenso. As sombras estão se infiltrando, roubando a vitalidade do lugar. Mas ainda há tempo de salvá-los, se agirmos rápido. Elara apertou o cristal dourado em sua mão, sentindo a energia dele pulsar levemente, como o ritmo de um coração. Ira reconfortante, mas não suficiente para acalmar o medo crescente dentro dela. E o que exatamente precisamos fazer? Primeiro precisamos encontrar a origem disso, disse o cavaleiro, caminhando em direção à praça central do vilarejo. Algo está ancorando as sombras aqui. Um foco. Se o destruirmos, a influência dela será enfraquecida. Elara o seguiu, olhando para as casas ao redor. As portas estavam fechadas, as janelas cobertas, mas havia algo estranho. Pequenas rachaduras nas paredes como teias do arana pareciam pulsar com uma luz negra quase imperceptível que se espalhava lentamente. Ela não tinha notado aquilo antes, mas agora parecia impossível ignorar. Essas rachaduras, começou ela, apontando para uma das casas. Elas sempre estiveram aqui. O cavaleiro parou e seguiu o olhar dela. Sua expressão endureceu. Não, isso é um sinal de que as sombras já começaram a corromper o vilarejo. Não temos muito tempo. Eles chegaram à praça central, onde uma grande fonte de pedra jazia seca, ou redor dela. Havia marcas no chão, como se garras gigantes tivessem arranhado a terra. Mas o que realmente chamou a atenção de Elara foi uma figura parada no meio da praça. Era um homem menos, ou pelo menos parecia ser, à primeira vista. Ele estava imóvel, as costas curvadas, como se algo o estivesse esmagando. Sua pele estava pálida, quase translúcida, e veias negras pulsavam em seus braços e pescoço. Quando Elara e o cavaleiro se aproximaram, o homem ergueu lentamente a cabeça. Seus olhos estavam completamente negros, sem nenhum reflexo ou emoção. Isso não é um homem, disse o cavaleiro, posicionando-se entre Elara e a figura. Ele desenhou sua espada, que brilhou com a mesma luz azulada de antes. É um Feralis. Ou pior, alguém que está se tornando um... A figura soltou um som gutural, um misto de lamento e raiva, e deu um passo à frente. Elara recuou instintivamente, mas o cavaleiro permaneceu firme. Elara, ele disse sem virar o rosto, o cristal que lhe dei. Use-o agora. Como? Perguntou ela, voz tremendo. Segure-o e concentre-se. Imagine uma barreira ao nosso redor. Como a luz do lago, deixe que ele se conecte a você. Elara hesitou por um momento, mas então fechou os olhos e segurou o cristal com ambas as mãos. Ela tentou ignorar o medo, tentando lembrar da sensação de calor que sentira no véu. Aos poucos, uma pulsação começou a emanar do cristal. Primeiro fraca, depois mais forte. Quando abriu os olhos, uma cúpula dourada havia se formado ao redor dela e do cavaleiro, brilhando intensamente. A criatura, menos o homem corrompido, rosnou, suas veias negras pulsando ainda mais violentamente. Ele avançou, mas quando tocou a luz da barreira, foi repelido com força, caindo no chão como se tivesse sido atingido por um raio. Bom trabalho, disse o cavaleiro,
com um breve aceno de aprovação. Agora mantenha a barreira. Eu lidarei com ele. Antes que Elara pudesse responder, o cavaleiro avançou. Sua espada brilhante cortou o ar, deixando rastros de luz azulada, enquanto ele enfrentava a criatura. O Feralis reagiu com velocidade assustadora, suas mãos agora transformadas em garras que tentavam romper a defesa do cavaleiro. Elara observou a batalha, o coração batendo forte. O cavaleiro era habilidoso cada golpe preciso, mas o Feralis não era um oponente fácil. A criatura parecia absorver os ataques, adaptando-se, ficando mais agressiva a cada instante. Então, algo mudou. O cristal em suas mãos começou a brilhar mais intensamente, e Elara sentiu uma nova onda de energia percorrer seu corpo. Não era apenas o calor reconfortante de antes. Era algo mais intenso, mais urgente. Sem saber exatamente o que fazia, ela ergueu a mão livre e apontou para a criatura. A luz do cristal respondeu, disparando um feixe dourado que atingiu o Feralis no peito. A criatura soltou um grito agonizante e caiu no chão, imóvel. A praça ficou em silêncio novamente, exceto pelo som da respiração pesada de Elara e do cavaleiro. Ele virou-se para ela, seus olhos brilhando com algo que parecia admiração. Você fez isso? Eu não sei como, respondeu ela, olhando para o cristal ainda pulsando em sua mão. Apenas senti que devia... O cavaleiro deu um leve sorriso. O primeiro que Elara viu é o começo, mas ainda temos muito a fazer. Antes que pudessem celebrar, o chão sob a fonte começou a tremer, e uma rachadura profunda abriu-se emanando uma luz negra e sinistra. O cavaleiro virou-se rapidamente para Elara, sua expressão sombria mais uma vez. Isso era apenas o início, disse ele. O verdadeiro foco das sombras está aqui, e ele sabe que estamos chegando. A rachadura no chão da praça crescia rapidamente, como se uma força invisível estivesse puxando o mundo para baixo. A luz negra que emanava dali não era apenas uma ausência de cor. Era algo vivo, pulsante, quase tangível. Elara sentiu o ar ao seu redor ficar mais frio, e o cristal em sua mão começou a aquecer, como se reagisse à presença daquela energia. O cavaleiro colocou-se diante da fenda, sua espada brilhando como uma tocha em meio à escuridão. Elara, fique atrás de mim. O que quer que esteja lá embaixo não é algo que possamos subestimar. Mas Elara não podia desviar os olhos. Algo na luz negra a atraía, uma sensação de vertigem e curiosidade. Era como se sussurrasse seu nome, convidando-a a olhar mais de perto, a compreender. Ela apertou o cristal com força, tentando resistir à tentação. Não escute, disse o cavaleiro de repente, como se tivesse lido seus pensamentos. A voz das sombras mente. Elas tentarão seduzi-la, mostrar o que você deseja ou teme. É assim que elas capturam a alma. Sinto como se ela estivesse dentro da minha cabeça, confessou Elara, recuando um passo. É tão difícil de ignorar. O cavaleiro virou-se para ela brevemente, sua expressão séria. Concentre-se no cristal, ele é sua âncora. O poder do véu dentro dele pode protegê-la menos, mas apenas se você confiar nele. Antes que Elara pudesse responder, algo emergiu da fenda. Era uma forma indistinta, feita de sombra pura, mas com contornos que lembravam uma criatura humanoide. Braços longos e esqueléticos estendiam-se para fora, e uma cabeça sem feições inclinava para o lado, como se estivesse estudando os dois. A presença da criatura fez a luz do dia desaparecer completamente, deixando a praça mergulhada em um crepúsculo ameaçador. O Feralis era apenas o início, disse o cavaleiro, erguendo sua espada. Isso é uma verdadeira manifestação das sombras. Progenitor. Elara, mantenha-se firme. Isso será diferente de tudo o que enfrentamos até agora. O progenitor avançou com uma velocidade surpreendente, suas mãos de sombra estendendo-se como lancas. O cavaleiro bloqueou o ataque com sua espada, a colisão gerando uma explosão de luz azul e negra que sacudiu o chão. Elara caiu de joelhos, mas segurou o cristal com força, sentindo sua energia proteger impacto. Eu não posso apenas assistir, pensou ela, sua mente dividida entre o medo e o impulso de agir. O cavaleiro estava lutando com tudo o que tinha, mas o progenitor parecia invencível. Cada golpe da espada era absorvido pela sombra, que apenas se regenerava, ficando mais densa e ameaçadora. De repente, uma voz ecoou em sua mente, não a voz sinistra das sombras, mas algo mais suave, como o sussurro do vento através das árvores. O poder do véu não é apenas para proteger, ele é também para criar. Use-o, Elara, lembre-se do lago. Lembre-se da luz. Inspirada pelas palavras, Elara levantou-se lentamente, fechou os olhos e deixou que as memórias do véu a invadissem menos o brilho do lago. As folhas cristalinas, a música inaudível que parecia pulsar no ar, o cristal em sua mão reagiu imediatamente, começando a brilhar com uma intensidade ofuscante. Ela sentiu a energia se expandir, subindo por seus braços e preenchendo cada fibra de seu ser. Cavaleiro, gritou ela,
sua voz firme e clara. Afaste-se. O cavaleiro hesitou por um instante, mas obedeceu, dando um salto para trás e deixando a criatura exposta. Elara ergueu o cristal acima da cabeça e uma onda de luz dourada explodiu dele, iluminando a praça inteira. A luz atingiu o progenitor, que soltou um grito ensurdecedor, uma mistura de raiva e dor. Sua forma de sombra começou a se contorcer, dissolvendo-se lentamente na luz. Elara sentiu o poder dentro dela aumentar, mas também percebeu o peso que ele trazia. Era como se estivesse carregando não apenas a energia do cristal, mas também a responsabilidade de usá-la corretamente. Ela focou toda a sua vontade na luz, dirigindo-a para a fenda no chão. Volte para onde veio, disse ela, sua voz firme. Você não pertence a este lugar. A luz dourada penetrou na fenda e a luz negra foi lentamente apagada, como se estivesse sendo consumida. O progenitor soltou um último grito antes de desaparecer completamente. E a fenda começou a fechar-se, como uma ferida sendo cicatrizada. Quando o chão finalmente parou de tremer, a praça voltou ao seu estado normal, o céu acima recuperando sua cor azul clara. Elara caiu de joelhos, exausta, mas sentindo uma estranha sensação de alívio. O cristal em sua mão agora brilhava de forma suave, quase reconfortante. O cavaleiro aproximou-se dela, estendendo a mão para ajudá-la a se levantar. Você conseguiu, disse ele, sua voz carregada de respeito. Nenhum mortal que conheci fez o que você fez hoje. Ela aceitou a ajuda, levantando-se lentamente. Foi o cristal, disse, ainda ofegante. Ele me mostrou o que fazer. Foi mais do que isso, respondeu o cavaleiro, balançando a cabeça. O cristal é apenas um condutor. O poder veio de você. Elara olhou para ele surpresa, mas antes que pudesse responder, um som distante interrompeu seus pensamentos, um murmúrio baixo e crescente, como o mar avançando. Ela olhou ao redor e percebeu que as rachaduras de luz negra nas casas ao redor não haviam desaparecido completamente. O foco aqui foi destruído, disse o cavaleiro, sua expressão sombria. Mas as sombras não foram derrotadas. Elas estão recuando, apenas para se reagrupar. Então, o que fazemos agora? Perguntou Elara, seu coração pesado com a ideia de que aquilo era apenas o começo. O cavaleiro olhou para o horizonte, onde as sombras ainda pairavam como uma tempestade distante. Seguimos em frente. Há outros focos, outras batalhas a serem travadas, e você, Elara, está destinada a lutar ao meu lado. Ela respirou fundo, segurando o cristal mais uma vez. Então vamos. Não vou fugir. Com um aceno de aprovação, o cavaleiro começou a caminhar em direção à próxima jornada, e Elara o seguiu, sabendo que sua escolha havia colocado em um caminho sem retorno menos, mas também percebendo, pela primeira vez, que esse era o lugar onde realmente pertencia. Enquanto Elara e o cavaleiro deixavam o vilarejo para trás, uma névoa leve começava a cobrir a estrada diante deles. O mundo parecia mais silencioso do que antes, como se até os sons naturais hesitassem em penetrar a atmosfera pesada que pairava. O cristal em sua mão continuava a pulsar suavemente, como uma lembrança constante do poder que ela havia acabado de liberar. Mas também havia outra coisa, menos um eco, uma sensação persistente de que algo ou alguém os estava observando. Há algo à frente, não é? Elara perguntou, quebrando o silêncio. O cavaleiro assentiu, sua expressão fechada. Sempre, as sombras não recuam sem propósito. Elas preparam emboscadas, tentando nos desgastar antes do próximo confronto. Elara engoliu em seco. Não importava quantas vezes enfrentasse aquilo. O peso das sombras parecia cada vez mais opressor. E como sabemos o que está nos esperando? Não sabemos, respondeu ele, a mão firme sobre a empunhadura de sua espada. Mas não estamos desamparados. A luz sempre encontra um caminho, mesmo na escuridão. Eles seguiram em frente, a névoa ficando cada vez mais espessa. Logo, a estrada desapareceu completamente de vista e Elara mal podia enxergar o cavaleiro à sua frente. Era como estar dentro de um sonho ou de um pesadelo. Sombras indefinidas dançavam à beira de sua visão, e ela teve que lutar contra a vontade de olhar mais de perto. Fique perto de mim, disse o cavaleiro, sua voz firme, mas gentil. A névoa não é natural. É uma extensão das sombras, tentando nos separar. Elara apertou o passo, ficando lado a lado com ele. O calor do cristal em sua mão parecia mais forte agora, como se reagisse ao perigo crescente. Há algo que possamos fazer para dissipar isso? Perguntou ela. O cavaleiro parou de repente, levantando a mão para silenciá-la. O silêncio ao redor ficou ainda mais profundo, até que Elara percebeu o som que ele havia detectado, um leve sussurro, quase imperceptível, vindo de todos os lados. Não era uma voz única, mas muitas entrelaçadas em um coro de murmúrios. Elara, ele disse em um tom baixo, essas vozes, now as escuit, elas são uma armadilha. Concentre-se apenas no cristal. Antes que ela pudesse responder,
a névoa ao redor começou a se transformar. As sombras à distância ganharam forma, avançando lentamente. Eram figuras humanoides, mas distorcidas, como se fossem reflexos em um espelho quebrado. Seus olhos brilhavam com uma luz fraca e azulada, e seus movimentos eram erráticos, como marionetes controladas por mãos invisíveis. O que são essas coisas? Elara perguntou, segurando o cristal com mais força. Fragmentos, respondeu o cavaleiro, sacando sua espada. Pequenas partes das sombras, separadas do todo. Elas são fracas, mas numerosas. E são apenas o começo. As criaturas avançaram rapidamente, e o cavaleiro moveu-se com igual velocidade. Sua espada cortava através das sombras, cada golpe liberando explosões de luz azul que iluminavam a névoa por um breve momento antes de serem engolidas novamente. Elara ficou parada por um instante, tentando decidir o que fazer. Eu preciso ajudar, pensou ela, olhando para o cristal. Fechando os olhos, ela tentou lembrar do que sentiu ao enfrentar o progenitor. A energia ainda estava lá, mas parecia distante, como uma chama pequena lutando contra o vento. Concentre-se, disse para si mesma. A luz do véu está comigo. Quando abriu os olhos, o cristal em sua mão brilhou com uma intensidade renovada. Elara ergueu-o, e uma onda de luz dourada espalhou-se ao redor, repelindo várias das criaturas de sombra. Algumas dissiparam-se completamente, enquanto outras recuaram para as bordas da névoa. O cavaleiro olhou para ela, uma mistura de aprovação e urgência em seu rosto. Você está aprendendo rápido, disse ele, mas cuidado, não gaste toda a sua energia agora. Isso é apenas uma distração. Distração? Elara perguntou. Ofegante, para o quê? Ele não respondeu imediatamente. Seus olhos estavam fixos em algo à frente, onde a névoa parecia mais densa e pulsante. Então ela também viu uma figura maior emergindo lentamente da escuridão. Diferente das outras, esta não parecia instável ou errática. Seus movimentos eram deliberados, e sua forma, embora ainda feita de sombras, era sólida, quase humana. Havia algo em sua postura que transmitia poder e propósito. Isso, disse o cavaleiro, sua voz grave, é o verdadeiro perigo. A figura parou a poucos metros deles, e a névoa ao seu redor recuou ligeiramente, revelando mais detalhes. Era alta, com traços indistintos, mas seus olhos eram diferentes de tudo o que Elara já havia visto, não negros como os do Feralis, mas dourados, como se refletissem a luz do próprio cristal em sua mão. Ela sentiu um calafrio percorrer sua espinha. O que é isso? Sussurrou ela. O cavaleiro apertou a espada com mais força. Um heraldo, um emissário das sombras. Eles não apenas destroem, eles comandam. E pelo que parece, este veio por sua causa. Por minha causa. Elara mal pôde acreditar. O heraldo inclinou a cabeça levemente, como se tivesse ouvido suas palavras. Sua voz ecoou na névoa, baixa e ressonante, como o som de pedras deslizando umas sobre as outras. Elara, portadora da luz. Sua presença aqui é um erro. Renda-se agora, e eu pouparei você do fardo que carrega. Elara sentiu o peso daquelas palavras, mas, antes que pudesse responder, o cavaleiro deu um passo à frente, interpondo-se entre ela e o heraldo. Se quer alguém, terá que passar por mim primeiro. O heraldo não se moveu, mas a névoa ao redor dele começou a se agitar, formando espirais que pareciam vivas. Você, guardião, disse ele, com desprezo na voz, sempre servindo, sempre, mas não pode lutar contra o inevitável. A luz dela não é uma arma, é uma sentença. Elara, reunindo toda a coragem que tinha, deu um passo ao lado do cavaleiro. Se minha luz é uma sentença, disse ela, sua voz firme, então deixe-me ditá-la. A resposta do heraldo foi um sorriso frio, o tipo que não expressava alegria, mas desafio. Então mostre-me, ele disse, estendendo a mão em um gesto que fez a névoa ao seu redor se solidificar em lâminas negras. O confronto estava prestes a começar, e Elara sabia que este seria o momento que definiria tudo. A névoa ao redor do heraldo girava como um redemoinho vivo, transformando-se em lâminas escuras que flutuavam ao seu redor, prontas para atacar. O cavaleiro avançou primeiro, sua espada brilhando intensamente. Cada movimento dele era rápido, calculado, mas as lâminas negras pareciam antecipar seus golpes, desviando ou bloqueando o aço com uma precisão sobrenatural. Elara observava, seu coração acelerado. O cavaleiro estava lutando com tudo que tinha, mas o heraldo não parecia estar sequer se esforçando. Era como se ele estivesse apenas brincando, testando os limites de seu oponente. Não posso apenas assistir, pensou ela. O cristal em sua mão pulsava, como se implorasse para ser usado. Lembrando-se de suas vitórias anteriores, ela fechou os olhos e tentou invocar novamente o poder do véu. Uma luz suave começou a emanar do cristal, mas desta vez parecia mais hesitante, como se algo a estivesse restringindo. O heraldo notou o movimento dela. Ele levantou a mão,
e uma das lâminas negras disparou em sua direção como uma flecha. Elara abriu os olhos a tempo de vê-la vindo, mas antes que pudesse reagir, o cavaleiro colocou-se em seu caminho, desviando o ataque com um giro de sua espada. Elara, gritou ele, sem desviar o olhar do heraldo. Não confie apenas no cristal. A luz vem de você. É o seu coração que a controla. Meu coração, murmurou ela, olhando para o cristal em sua mão. Ela sentiu uma onda de dúvida. Até agora, sempre havia pensado no cristal como uma fonte de poder, o único motivo pelo qual era capaz de enfrentar as sombras. Mas e se o cavaleiro estivesse certo? E se ela fosse mais do que apenas uma portadora? Inspirada pelas palavras dele, Elara respirou fundo e concentrou-se novamente. Desta vez, em vez de tentar puxar a energia do cristal, ela focou em si mesma, menos em sua determinação sus medos, e no desejo de proteger não apenas a si mesma, mas também o cavaleiro e aqueles que dependiam dela. A luz no cristal brilhou mais forte, mas ela percebeu algo diferente. A luz também começava a emanar de suas próprias mãos. O heraldo recuou ligeiramente, os olhos dourados fixos nela. Interessante, disse ele, a voz carregada de uma mistura de surpresa e desdém. Você começou a entender. Mas é tarde demais. Ele ergueu as duas mãos, e a névoa ao redor dele se condensou, formando uma figura massiva, menos uma criatura feita de sombra pura, com olhos tão dourados quanto os dele. Ela rugiu, um som que parecia ecoar no próprio chão, e avançou em direção ao cavaleiro e a Elara. O cavaleiro levantou a espada novamente, mas Elara o deteve em espere, disse ela, sua voz cheia de urgência. Eu acho que posso pará-lo. Apenas confie em mim. O cavaleiro hesitou por um instante, mas então deu um passo para trás, permitindo que Elara assumisse a dianteira. Ela segurou o cristal com ambas as mãos, sentindo a luz dentro de si crescer ainda mais. A criatura de sombra continuava avançando, e tudo ao redor dela parecia tremer sob o impacto de seus passos. Eu não sou apenas uma portadora, murmurou Elara, mais para si mesma do que para qualquer outra pessoa. Eu sou a luz. Com essas palavras, ela ergueu o cristal acima da cabeça. A luz que emanou dele foi diferente de tudo que ela já havia produzido. Não era apenas dourada menos, era quente, vibrante, como o amanhecer depois de uma noite longa e escura. A criatura de sombra parou abruptamente, como se hesitasse diante da luz. O heraldo ergueu uma sobrancelha, e pela primeira vez sua voz demonstrou algo próximo à preocupação. Você não sabe o que está fazendo. Essa luz não foi feita para você usar assim. Talvez não, respondeu Elara, sua voz firme. Mas ela é minha, agora. A luz do cristal expandiu-se, formando um círculo ao redor de Elara e do cavaleiro. As sombras que preenchiam a névoa começaram a se dissolver, e a criatura hesitou, recuando um passo. Elara aproveitou a oportunidade, direcionando toda a sua energia para a frente. O círculo de luz tornou-se uma onda, atingindo a criatura em cheio. O impacto foi devastador. A criatura de sombra soltou um grito ensurdecedor antes de desmoronar completamente, sua forma desintegrando-se em fragmentos que desapareceram na luz. A névoa ao redor começou a se dissipar, e por um momento tudo ficou em silêncio. Quando a luz diminuiu, Elara caiu de joelhos, exausta. O cristal em sua mão ainda brilhava suavemente, mas parecia mais frio, como se o esforço tivesse drenado parte de sua energia. O cavaleiro correu até ela, ajudando-a a se levantar. Você conseguiu, disse ele, sua voz cheia de alívio. Você conseguiu dissipar as sombras. Elara tentou sorrir, mas sentiu-se fraca demais para fazê-lo. Foi mais difícil do que imaginei, admitiu ela. Mas, e o heraldo? Ambos se voltaram para onde ele estava, mas a figura havia desaparecido. O cavaleiro estreitou os olhos. Ele recuou. Heraldos não caem tão facilmente quanto suas criações. Mas isso nos deu tempo. Por enquanto, estamos seguros. Elara assentiu, mas algo dentro dela dizia que aquilo não era o fim. O heraldo havia fugido, mas não havia sido derrotado, e ela sabia que ele voltaria, mais forte e mais determinado do que antes. Vamos continuar, disse o cavaleiro, ajudando-a a ficar de pé. A luz que você mostrou hoje é nossa maior arma, mas o caminho ainda é longo, e os perigos maiores. Elara olhou para o horizonte, onde o céu começava a clarear, as sombras recuando para longe. Apesar do medo e da incerteza, ela sentiu uma nova determinação crescer dentro de si. Então vamos, disse ela, segurando o cristal com força. Se ele voltar, estaremos prontos. E assim os dois seguiram em frente, sabendo que o confronto com o heraldo era inevitável, mas também confiantes de que juntos poderiam enfrentá-lo. A caminhada de Elara e o cavaleiro os levou até as margens de um desfiladeiro profundo, onde as sombras pareciam hesitar,
como se temessem a travessia. O céu acima estava tingido de tons dourados e alaranjados, um pôr do sol que parecia ao mesmo tempo belo e sombrio, como se o próprio mundo estivesse se despedindo de um momento de paz antes de mergulhar na escuridão. "O que é isso?" perguntou Elara, olhando para a ponte de corda velha e desgastada que balançava ao vento, atravessando o desfiladeiro. Do outro lado, havia uma floresta densa, cujas copas escuras pareciam murmurar segredos antigos. "O caminho para o coração do véu", respondeu o cavaleiro, sua voz grave. "Se quisermos vencer as sombras de uma vez por todas, precisamos chegar ao centro. É lá que a luz é mais forte e mais perigosa." "Perigosa para quem?" Elara perguntou, estreitando os olhos. "Para todos", disse ele, olhando fixamente para a ponte. "Até mesmo para você." Elara sentiu um calafrio. Ela sabia que o cavaleiro não estava tentando assustá-la, mas havia algo no tom dele que tornava impossível ignorar o peso de suas palavras. Ainda assim, ela apertou o cristal em sua mão, sentindo o calor reconfortante que vinha dele. "Então não temos escolha", disse ela com determinação. "Precisamos atravessar." O cavaleiro assentiu, mas antes que pudesse dar o primeiro passo, o ar ao redor mudou. Um vento gelado soprou pelo desfiladeiro, trazendo com ele uma sensação de inquietação. Elara virou-se, e seus olhos se arregalaram ao ver as sombras começarem a se reunir novamente, surgindo do nada e tomando formas cada vez mais nítidas. "O heraldo", disse o cavaleiro, sacando sua espada. "Ele está perto." Antes que pudessem reagir, uma voz ecoou pelo desfiladeiro, ressonante e carregada de autoridade. "Vocês são persistentes", disse o heraldo, sua figura emergindo da escuridão, tão imponente quanto antes. "Mas isso termina aqui." Ele não estava sozinho. Atrás dele, várias figuras de sombra começaram a tomar forma, cada uma com olhos dourados semelhantes aos dele. Elas eram diferentes dos fragmentos que Elara enfrentara antes. Estas eram entidades completas, com movimentos graciosos e uma presença palpável. Havia um exército. O cavaleiro colocou-se imediatamente à frente de Elara, a espada levantada em posição de defesa. "Você sabia que ele viria", disse ele, a voz firme. "E agora precisamos ganhar tempo. Você deve atravessar." Elara olhou para ele, confusa. "O que? Eu não posso deixar você aqui sozinho?" "Não é uma questão de escolha", respondeu ele, sem desviar os olhos do heraldo e de seu exército. "Se ficarmos, nenhum de nós alcançará o coração do véu. Você é a única que pode fazer isso. Eu não vou abandonar você", protestou ela. Mas o cavaleiro virou-se para encará-la, os olhos firmes e cheios de algo que ela nunca havia visto antes, uma tristeza profunda, mas também uma determinação inabalável. "Você não está me abandonando", disse ele. "Você está cumprindo seu destino, e eu cumprirei o meu." Antes que Elara pudesse responder, o heraldo ergueu a mão, e as sombras avançaram como uma onda. O cavaleiro girou a espada, liberando um arco de luz que momentaneamente afastou as criaturas, mas elas estavam apenas testando. O verdadeiro ataque estava por vir. "Vá!" gritou o cavaleiro, sua voz ecoando pelo desfiladeiro. "A luz em você é nossa única chance." Elara sentiu as lágrimas brotarem, mas sabia que ele estava certo. Segurando o cristal com mais força, ela virou-se e correu em direção à ponte, cada passo sobre as tábuas rangendo como um grito de protesto. Atrás dela, ela ouviu o som da batalha começar, o rugido das sombras, o clangor do aço e os gritos de desafio do cavaleiro. Enquanto atravessava a ponte, uma sensação de culpa e impotência a consumia. Cada passo parecia um ato de traição, mas ela sabia que precisava continuar. Quando chegou ao meio da ponte, olhou para trás. O cavaleiro ainda estava lá, cercado pelas sombras, sua espada brilhando como um farol na escuridão. "Você é forte", disse para si mesma, tentando ignorar a dor em seu peito. "Ele acredita em você. Agora prove que ele está certo." Com um último olhar para o cavaleiro, Elara apertou o passo, correndo até o outro lado do desfiladeiro. Quando chegou, virou-se novamente apenas para ver as sombras começarem a consumir a ponte. O cavaleiro estava em pé na beira, lutando para manter as criaturas afastadas. "Continue", ele gritou, a voz ecoando como um comando. "Não olhe para trás." Elara sentiu as lágrimas escorrerem pelo rosto, mas obedeceu. Ela entrou na floresta, os sons da batalha ficando mais distantes a cada passo. A escuridão ao seu redor parecia menos opressiva, mas também mais cheia de segredos. O cristal em sua mão começou a pulsar novamente, guiando-a em direção ao coração do véu. Enquanto corria, uma única promessa ecoava em sua mente: "Eu voltarei por você. De alguma forma, eu voltarei." Elara correu pela floresta, o som da batalha atrás dela desaparecendo gradualmente, até ser engolido pelo silêncio pesado das árvores. Cada passo parecia levá-la mais fundo em um mundo onde o tempo e o espaço perdiam sentido. O cristal pulsava em suas mãos,
guiando-a como uma bússola em direção ao coração do véu. Mas cada pulsação também parecia sugar suas forças, como se a luz exigisse tudo o que ela tinha. Ela finalmente chegou a uma clareira, onde o chão brilhava levemente, como se iluminado de dentro. No centro, havia um altar de pedra antiga, coberto de inscrições que pareciam pulsar com a mesma energia do cristal. Ao redor do altar tremulava, como se estivesse em constante mudança entre luz e sombra. Elara hesitou por um momento, o peso da responsabilidade esmagando seus ombros. Tudo dependia dela agora. O cavaleiro, os vilarejos, o mundo, toda a esperança estava concentrada no que ela faria ali. Mas eu sou apenas uma garota, pensou ela, sentindo a dúvida e o medo crescerem. Como posso carregar tanto sozinha? Uma voz suave, quase um sussurro, surgiu ao seu redor. Não era a voz do Heraldo, nem de qualquer criatura das sombras. Era algo mais profundo, mais antigo. Você não está sozinha, disse a voz. Nunca esteve. Elara olhou para o cristal em sua mão. A luz dentro dele parecia mais intensa agora, como se reconhecesse as palavras. Inspirando profundamente, ela caminhou até o altar e colocou o cristal em seu centro. Assim que o fez, uma onda de energia percorreu o chão, iluminando cada inscrição ao redor. De repente, a clareira foi preenchida por uma presença avassaladora. O Heraldo apareceu na borda, seus olhos dourados brilhando com raiva. Você acha que pode me derrotar? Ele disse, sua voz reverberando como trovão. A luz não pertence a você. Ela nunca pertenceu. Elara levantou a cabeça, enfrentando com uma coragem que ela não sabia que possuía. A luz pertence a todos que acreditam nela. E hoje, ela é minha. O Heraldo avançou, sua figura crescendo até parecer dominar o espaço. As sombras ao seu redor retorciam-se, tentando apagar a luz do altar. Elara sentiu o medo ameaçar paralisá-la, mas fechou os olhos e se concentrou no cristal, na luz, no cavaleiro que acreditava nela. Uma memória surgiu o momento em que o cavaleiro lhe dissera que a luz vinha de dentro dela, não apenas do cristal. Ela sentiu isso agora, mais forte do que nunca. Não era apenas uma fonte de poder. Era sua coragem, sua determinação, sua compaixão. Com um grito, Elara estendeu as mãos, deixando a luz dentro dela se conectar com o cristal. O altar explodiu em brilho, lançando uma onda de energia que fez o Heraldo hesitar, mas ele não recuou. Você não entende, ele disse. A voz agora mais desesperada. Se destruir as sombras, destruirá o equilíbrio. O mundo não pode existir apenas na luz. Elara abriu os olhos, e uma compreensão súbita tomou conta dela. Ele estava certo, menos, mas isso não significava que ela devia parar. O equilíbrio não é a escuridão dominando a luz, disse ela. É o espaço para ambas coexistirem. Com essas palavras, ela canalizou toda a sua energia para o cristal, não para apagar as sombras, mas para restaurar o equilíbrio. A luz tornou-se dourada e quente, mas não opressiva. Em vez de consumir a escuridão, ela a envolveu, transformando as sombras em algo mais suave, menos ameaçador. O Heraldo caiu de joelhos, a figura imponente diminuindo até parecer apenas um homem cansado. Ele olhou para Elara com algo próximo à reverência. Você fez o que eu nunca consegui, ele disse, sua voz agora suave. Você trouxe equilíbrio. Elara sentiu a exaustão tomar conta dela, mas também uma paz que nunca havia experimentado antes. O cristal no altar agora brilhava com uma luz calma, constante, e as sombras ao redor da clareira haviam se transformado em contornos suaves, como o crepúsculo ao cair da noite. De repente, ela sentiu uma mão em seu ombro. Virando-se, viu o cavaleiro. Ele estava exausto, mas vivo, seu sorriso carregado de orgulho. Você conseguiu, disse ele. Elara riu, uma risada breve e aliviada, antes de abraçá-lo. Não sozinha, respondeu ela, enquanto o sol começava a nascer no horizonte, preenchendo o céu com cores vibrantes. Elara e o cavaleiro olharam para o altar, sabendo que o mundo havia mudado para sempre. As sombras ainda existiam, mas agora havia espaço para a luz menos e para a esperança.